Então, cumprindo a lei, Jesus vem nos libertar das garras do pecado e da morte. Ele não vem nos libertar de sistemas mundanos, capitalistas, socialistas. Ele vem nos libertar da ira do Deus Pai. Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 26 a seguir. Assim diz a palavra. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque desde o início do culto o Senhor vem confirmando essa mensagem no meu coração. Nós podemos testemunhar, Senhor, que os hinos escolhidos, que foram entoados a louvor ao Teu nome, vêm Te engrandecendo, ó Pai, e colocando o Senhor nesse lugar de destaque. E eu sou grato, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar o vosso assento. Amém. Meus irmãos, o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está escrito aqui atrás de mim. Jesus. E como é bom chegar aqui nesse lugar, meus irmãos, Pastor Luiz, e poder ouvir os hinos engrandecendo e falando como Ele é grandioso, como Ele é glorioso, como Ele é bom. Deus é fiel, amém, irmãos? E nós vamos, eu acredito que eu compartilho essa doença com os demais pregadores do joelho trêmulo, a doença do joelho trêmulo. E quando Deus nos dá uma mensagem, nós pedimos: Deus, é isso que o Senhor quer falar para a igreja? Confirma, Senhor. E Deus é tão bom que Ele começa confirmando nos hinos da harpa. Ele vem confirmando cada palavra, cada saudação, cada hino, cada louvor que é entoado a Ele, Ele confirma, porque a palavra dEle não volta atrás. Amém, irmãos? Então, para nós conseguirmos falar sobre quem é Jesus, nós não podemos esquecer da nação de onde Ele nasceu. Todos nós, acredito aqui que sabemos, todos nós aqui que somos participantes de escola bíblica dominical, olha que bênção. Nós sabemos que o Senhor Jesus nasceu na nação de Israel. Jesus era judeu. E como todo bom judeu, ele veio dessa tribo, né? Essa tribo de Judá, que é por isso nós os chamamos de judeus. Mas na época que Jesus nasceu eram israelitas, né? Da nação de Israel. E o tempo em que Jesus nasceu, essa nação ela estava dominada por um império. Quem saberia me dizer o nome do império? Os jovens não me decepcionem. Amém? Eu vou começar a aprender com o irmão Gustavo, nos nossos cultos de jovens, vocês andarem preparados, viu, irmãos? Que a hora que Jesus pegar vocês de surpresa, vocês vão andar com bala na agulha, como diz lá no sul, né? A gente não pode andar desarmado, não é, pastor? Nós aprendemos na reunião dos obreiros que a hora que o pastor olhar para você e ele der a oportunidade, você tem que estar com a palavra no bolso. Você tem que estar pronto. E vocês são futuros obreiros da casa do Senhor. Recebam essa palavra de Deus. Já são obreiros, só vão ser futuros pastores. Futuros pastores, glória a Deus, recebam essa palavra. Deus, Ele é bom e Ele tem as mãos abertas para abençoar o filho que pede. E o apóstolo Paulo fala que aquele que busca e deseja o episcopado, boa obra deseja. Se Deus é um pai bom que não dá pedra para um filho que pede pão, então peçam aquilo que vocês querem que Deus vai conceder. Amém? Glória a Deus por isso. Mas nós estamos falando da época que Jesus veio ao mundo. E aquela nação que estava sendo dominada, aliás,
na história da nação de Israel era comum essa dominação. Alguns dominadores levavam o povo para serem escravos, mas outras nações apenas dominavam e regiam com vara de ferro sobre a nação de Israel. Esse era o caso do Império Romano. O Império Romano ele dominava e ele trazia para a população local uma falsa paz. Como que eles faziam isso? Eles colocavam o seu exército nas ruas, eles tinham leis rigorosas, eles permitiam que o povo ainda tivesse a sua cultura, mas eles tinham impostos rigorosos e eles traziam com esses impostos a Pax Romana. E nós podemos ver lá em João, capítulo 14, uma contraposição de Jesus acerca dessa paz que os romanos traziam. Jesus, no versículo 27, diz assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, por isso não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Jesus está claramente indo contra esse imperialismo romano que domina, que oprime, porque Jesus não domina e nem oprime, ele não abre a porta, mas ele bate na porta. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus. E assim, o doce Jesus é aquele que bate na porta dos nossos corações essa noite. Quem abre a porta do coração para Jesus entrar? Glória a Deus. Meus irmãos, quem aqui já viveu no Brasil na sua fase adulta? Levanta a mão. Nós sabemos como os impostos são pesados no Brasil, amém? E o que aquele povo estava vivendo, eu trouxe aqui só para título de exemplo mesmo para os irmãos, da quantidade de imposto que o judeu pagava naquela época, devido à opressão romana. Aqui está em litros de trigo, mas eu vou levar para dólares para facilitar para nosso entendimento. A cada $1.000 ganhados por mês, por ano, a cada $1.000 que entrava no bolso do judeu, 25%, ou seja, $250, ia para o Império Romano. De cara, nós já tiramos 25% daquilo que você ganha. Os impostos religiosos, nós sabemos que o dízimo é 10%, mas haviam outras ofertas, outros sacrifícios, e isso era em torno de 13%, ou seja, dos 1.130. Então, dos 1.000, sobrou somente 620. A cada $100 que você ganha, só sobra 62. E aí, a cada 7 anos, havia um imposto, aliás, que era chamado o imposto dos 7 anos. Então, você pegava o líquido que sobrava, esses $600, e você tirava mais 22%, que no caso dá $13 de 100. Então, no final das contas, dos $100 que você ganhou na sua diária de trabalho, naquele dia, as 100 sacas de trigo que eles tiravam do campo, eles ficavam apenas com 48. Mais do que 50%. Isso nos lembra a quantidade de impostos no Brasil, né? 50 e alguma coisa por cento no Brasil. Então aquele povo estava sendo oprimido por essa nação estrangeira. Muitas vezes, apesar deles terem essa falsa paz, eles não tinham a liberdade religiosa. Então, devido a essa opressão, o povo que era pobre mesmo, que era necessitado, era humilde, eles tinham na sua cabeça, na sua mente, na sua alma, eles tinham a necessidade de um Messias libertador. Um Messias que viesse libertar o povo dessa opressão romana. Quem sabe um monarca, porque eles criam que esse que viria da semente de Davi os libertaria das garras do Império Romano. Mas nós podemos verificar biblicamente, irmãos? Quem aqui segue o que está escrito na Bíblia? Levanta sua mão. Amém, glória a Deus. Essa aqui é a palavra que não mente, é ou não é verdade? Em Isaías, capítulo 53, nós vemos a que viria o nosso Senhor e Salvador. Capítulo 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado.
E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram-o na sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Quem aqui pode falar que está nesse lugar de nunca ter cometido injustiça? Eu não, mas ele pôde. Ele nunca fez injustiça e não houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Olha, o Senhor ficando satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, glória a Deus, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Até aqui. Meus irmãos, no lugar de Jesus, quantos de nós abençoaríamos os algozes? Quantos de nós olharíamos para Deus e falaríamos, perdoa-os, Senhor. Eles não fazem o que sabem. Não precisamos ir tão longe, mas hoje na nossa vida, quando o patrão vai lá e nos dá um trabalho, um retrabalho, ou algo que nós precisamos fazer no trabalho e vemos que, de repente, de outra maneira seria mais fácil, quantos de nós o abençoamos? Quantos de nós abrimos o nosso coração para Deus e falamos, Deus, abençoa esse homem. Esse é o exemplo que o nosso Senhor nos deu. Esse é o exemplo que o Senhor nos dá pendurado no madeiro. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Que nós venhamos a ser mais parecidos com Cristo. Aleluia. Que nós venhamos refletir o caráter dele. O Senhor Jesus nos diz que ninguém acende uma candeia e coloca ela escondida aqui, debaixo. Quando alguém acende uma lâmpada, colocamos ela em um lugar exposto para que, iluminando ela, ilumine toda a casa. É ou não é verdade? Então assim o Senhor Jesus tem nos dado o seu caráter para a sua igreja, para que nós possamos ser essa luz do mundo. Aleluia. O próprio Jesus diz, se o sal perde o sabor, de que serve? A não ser para sermos pisados. Mas o Senhor Jesus, em meio a essa perseguição, em meio a essa opressão, que o povo pedia libertação, o Senhor Jesus ensinava a multidão dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O povo olhava para ele e via, quem sabe, um Jesus perdedor, levantado no madeiro. E Jesus, com as suas doces palavras, dizia, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Cumprindo a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Então, cumprindo a lei, Jesus vem nos libertar das garras do pecado e da morte. Ele não vem nos libertar de sistemas mundanos, capitalistas, socialistas. Ele vem nos libertar da ira do Deus Pai. Porque todos pecaram, todos nós, irmãos, que estamos aqui, somos totalmente dependentes da graça de Deus. Qual é a diferença entre nós e alguém que ainda está no mundo? A única diferença é que nós fomos encontrados. Estivemos perdidos. E nós sabemos como é bom ser encontrados, irmãos. Assim como aquela mulher que vem e quebra todo o seu perfume nos pés do Senhor Jesus. Assim nós andamos, irmãos. Porque o Senhor Jesus diz, a quem muito foi perdoado, muito ama. Assim como o nosso irmão estava falando de manhã, como nós podemos nos achegar diante de Jesus, não quebrando o vaso de perfume nos seus pés,
lavando os pés do nosso Senhor com as nossas lágrimas, secando com os nossos cabelos. Se Ele, graças a Ele, nós vamos morar no céu, irmãos. Não há nada nessa terra que valha mais do que saber que nós vamos morar no céu. Aleluia, nada. Meus irmãos, eu podia subir aqui e entregar chave de carro, porque a palavra de Deus diz que aquilo que se entrega na terra é ligado no céu. Mas nós estamos aqui entregando algo muito maior. O céu. O céu. Nós veremos o rosto do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, nós veremos a sua face. Nós sentaremos à mesa e cearemos junto a Ele. Não há nada nessa terra, irmãos, nada que possa se comparar com essa bênção. O próprio Senhor Jesus diz em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. E o povo, o seu povo, ele veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Eles não entenderam que o reino de Jesus não era daqui. Que as bênçãos que o Jesus tinha para trazer não era nessa terra. Essa terra a traça corrói. A traça corrói tudo, irmãos. Esses bancos que nós estamos sentados, essas televisões, os nossos carros, as nossas vestes, isso tudo, meus irmãos, vai ficar para queimar no fogo. Mas nós que fomos regenerados, aleluia, nós que nascemos de novo, nós estaremos encontrando com o nosso Senhor nos ares. Você crê que você encontrará o nosso Senhor nos ares? Essa é a nossa esperança, meus irmãos. E aquele povo não entendeu essa esperança. Para continuar contextualizando os irmãos sobre quem é aquele que detém um nome que está acima de todo nome. Naquela época, irmãos, quando Jesus nasceu, ele vinha cumprindo toda a sua vida, desde o seu nascimento, desde quando ele era jovem, ensinando com autoridade na sinagoga, no templo. Ele cumpria profecias bíblicas e o povo estava como cego. Quantas vezes hoje nós falamos do amor de Jesus para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, e eles andam como cegos, com escamas nos olhos, eles não querem enxergar. Mas nós continuamos falando, crendo que quem dá o crescimento é Deus. Crendo que nós plantamos a semente, regamos a semente, mas é o Senhor que faz germinar. É o Senhor que faz dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Esse é o mistério, meus irmãos, da cruz. Esse é o mistério do trabalhar de Jesus nas nossas vidas. Mas quando Jesus nasceu, algumas profecias que foram cumpridas, como a perseguição do rei Herodes, que perseguiu e mandou matar os bebês de até 2 a 3 anos. 2 anos, né, pastor? Jesus ensinando com autoridade no templo. Enfim, Jesus não veio para derrubar a lei. É isso que os judeus de hoje ainda não entendem, né, pastor? Que Jesus não veio para revogar a lei. Jesus não veio para dizer que aquilo que havia sido escrito não valia, mas Jesus veio para ser o próprio cumprimento daquilo que havia sido escrito. Meus irmãos, nós podemos abrir aqui Reis, Crônicas, Juízes, todas as profecias do Antigo Testamento, até a própria lei, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Tudo reflete a glória e do nome do nosso Senhor Jesus. Nós podemos encontrar o nosso Senhor de Gênesis a Malaquias. Nós podemos encontrar o nome do nosso Senhor Jesus sendo mostrados nas entrelinhas. E os judeus não puderam ver. Por quê, meus irmãos? Por que os judeus não puderam ver? Porque eles estavam inseridos em um sistema religioso enfermo pela carne. Por isso que todos os dias, quando eu dobro os meus joelhos, eu peço, Deus, não me deixa entrar nessa religiosidade caída. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero andar no carro e saber que o Senhor está sentado aqui do lado. Ah, mas Deus é onipresente. Ele é, irmãos, Ele é onipresente. Mas se Ele é onipresente, Ele está sentado aqui do meu lado. Eu creio. Senhor, vai comigo na entrada, na saída. Abre porta, fecha a porta se for preciso. Faz aquilo que é a Tua vontade, Deus. Aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E foi isso que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra, irmãos. No seu ministério terreno, existia esse quadro caótico, esse quadro que já havia sido pintado, porque nas mãos de Deus está toda a história, irmãos. Deus, Ele é soberano, e aquilo que é a vontade dEle não pode
acontecer de outra maneira. Tudo que acontece, irmãos, nas nossas vidas é a vontade do Senhor Jesus. Todas as coisas servem para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele quadro caótico em meio à perseguição, em meio a muitos impostos, aquele quadro já estava pintado. Mas aquele que é o maior pintor do mundo resolveu assinar bem no meio. Porque o pintor ele assina embaixo para não estragar a obra, mas o maior pintor do mundo ele assina no meio, que é para arrumar a obra. Aquele quadro caótico ele vem e coloca a marca, a assinatura dele, ele vem e coloca a face dele, a face do Senhor Jesus. Ele vem em meio àquelas trevas e àquela escuridão e ele traz a luz do mundo. Ele era a própria luz, irmão. Ele é a própria vida. Longe dele não há vida, não há luz. E aquilo que parecia impossível aos olhos dos homens, o Senhor fez. Ele tomou para ele a nossa causa. O castigo que era meu, que era seu, o castigo que era para cair sobre nós, sobre a igreja, caiu sobre ele na cruz. E o povo, que era o povo dele, não recebeu. O povo que o chamava de irmão, os judeus cumprimentavam com ósculo santo. Vocês sabem o que é ósculo santo? É aquele beijinho na face que o brasileiro é acostumado a dar. Esse era o ósculo santo entre os homens. Eles davam um beijo na face. Aliás, o mesmo beijo que Judas usou para trair o nosso Senhor Jesus. E esse povo, o seu povo, não entendeu o ministério terreno de Jesus. Em meio aos ensinos públicos de Jesus, as parábolas que ele falava, as libertações, a cura, o nosso Senhor ele dedicou a sua vida, ele gastou a sua vida pela obra. O nosso exemplo maior gastou e se deixou ser gasto por Deus na obra. O que de melhor nós poderíamos fazer, irmãos? Do que gastarmos as nossas vidas pela obra que não é mundana, a obra que não é passageira, a obra que não é de hoje para amanhã, mas a obra que é eterna. Às vezes, irmãos, e eu sinto aqui essa unção de Deus nessa hora para falar, irmãos, às vezes alguns se perguntam o que eu estou fazendo da minha vida, mas o Senhor Jesus vem essa noite te falar que o que você está fazendo da sua vida é se preparar para a eternidade. Aleluia, o que você está fazendo para a sua vida é levar salvação para aqueles que estariam perdidos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ainda, irmãos, que a agenda de Jesus estivesse lotada, em meio a curas, milagres, pregações nos montes, né, ensinando o povo, mesmo assim, o Senhor Jesus, que é Deus, tirava o seu tempo para ir, falar com o Pai. Meus irmãos, isso não é um exemplo para nós? O Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, tirava tempo para orar. Grandes pregadores, evangelistas da nossa época falam assim, eu estou tão ocupado que se eu não orar 6 horas por dia, eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. E nós muitas vezes falamos assim, eu estou tão ocupado que eu não estou conseguindo orar. Meu Deus. Meu Deus. Nós precisamos aprender, irmãos. Aliás, nós estamos participando de uma campanha, e eu profetizo assim, que eu tenho fé, todos nós estamos participando de uma campanha de 72 horas de jejum. O jejum, irmãos, não é para mover os céus. Quem somos nós para mover os céus? O jejum é para mover a nossa alma. Para nós nos aproximarmos de Deus. Para nós entendermos que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Por isso nós afligimos a alma com esses jejuns. E o próprio Senhor Jesus jejuou 40 noites, 40 dias no deserto. Por que nós não seguiríamos esse exemplo? Mas vamos voltar para a programação aqui, irmãos. Jesus, sendo o próprio Deus vivo, que desceu do céu, tirava tempo para falar com o Pai. Enquanto Jesus fazendo milagres, trazendo revelação do céu, falando daquilo que há de vir, mesmo assim, muitos estavam lá apenas pelos pães e os peixes. Isso
nos deixa exemplos de talvez como evangelizar. Talvez aquela semente que foi implantada na vida deles, mesmo tendo ido apenas pelos pães e pelos peixes, a semente do evangelho foi implantada. E no seu tempo, o terreno que era próprio para o crescimento brotou, germinou, porque nós lemos que, em Atos capítulo 2, nós lemos que havia 120 almas assentadas, orando, glorificando o nome do Senhor, pedindo avivamento. Então nós cremos, irmãos, que não eram apenas os apóstolos que estavam lá firmes na fé. Haviam sim discípulos fiéis. Haviam sim aqueles que buscavam, olha para o seu redor, haviam sim esses que buscavam a presença do Senhor. Eu já fui no culto de manhã, por que eu vou à noite? Porque nós vamos buscar a presença de um Deus que vive eternamente. Porque nós vamos buscar sermos preenchidos. Por isso que nós nos esvaziamos no jejum, por isso que nós nos esvaziamos nas nossas casas em oração, para que nós nos enchamos da sua palavra, para que nós sejamos cheios do seu Espírito. Glória a Deus. E, irmãos, eu creio que, apesar de este que vos fala não ser digno de estar aqui falando, eu creio que ainda assim o Senhor age com graça e misericórdia. E Ele traz a mensagem. Tudo que é feito, irmãos, tudo que nós falamos não vem de nós. E nós precisamos voltar a reconhecer isso. Tudo, Senhor, que nós fazemos na presença do Senhor é pela graça e pela misericórdia dele. E enquanto os judeus, irmãos, enquanto os judeus esperavam um libertador terreno, os fariseus estavam satisfeitos com a influência. Os fariseus, eles tinham seus conchavos políticos, eles tinham os governantes que os auxiliavam, e apesar de essa falsa autoridade farisaica, ela estava debaixo da autoridade romana, debaixo da autoridade do então rei Herodes, mas eles estavam contentes com a posição que eles estavam. Então, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que tinham a autoridade de Deus, mandavam e desmandavam, escolheram perseguir o nosso Senhor. E o nosso Senhor foi levado a tribunal. O nosso Senhor foi levado ao matadouro e como ovelha muda ele não reclamou. Como ovelhinha muda, ele seguiu o seu curso. Ele seguiu o caminho da morte. E graças a Deus, ele cumpriu, irmãos. Ele cumpriu na morte dele o sacrifício necessário de uma vez por todas, o sacrifício que nos livra das garras da morte, o sacrifício que nos livra do pecado. Ele cumpriu a sua morte vicária, ela é suficiente. E é por isso que nós não buscamos mais os bezerros para serem sacrificados. É por isso que as nossas ofertas, os nossos louvores, as nossas orações, elas sobem como um cheiro suave aos céus. Graças ao sacrifício dele. Graças ao seu sangue que é derramado sobre nós. E o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se entregou por amor a nós. Visto que ele não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Sabendo que Jesus era justo, fiel, verdadeiro, santo, puro, bom, a morte não tinha poder sobre ele, então ele entrega a sua vida na cruz. O Senhor Jesus, ele é entregue. Olha o que Atos fala sobre essa entrega do Senhor Jesus, sobre o momento em que ele é entregue. Atos capítulo 2, versículo 23 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. É sobre isso que eu estou falando, irmãos.
um Deus que era justo e justificador. A morte não tinha o poder de segurá-lo, de tragá-lo. Mas o Senhor Jesus, pendurado no madeiro, ele diz as suas últimas palavras, tetelestai, está consumado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? No terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Andou entre os vivos e ensinou a muitos. Há muitas testemunhas, irmãos. E o mundo tenta dizer assim, como você tem certeza disso? Há testemunhos, irmãos, de pessoas que nem judeu era, nem crente era. O próprio Evangelho de Lucas, ele está escrevendo para um doutor. Ele está escrevendo para um reitor de uma universidade. O médico, o evangelista Lucas. Então nós temos na história do mundo essas confirmações que o nosso Senhor Jesus morreu. Passou 3 dias, mas ressuscitou. E está vivo, irmãos. Ele está à direita do Pai, ele subiu aos céus. E nós cremos que de lá ele voltará. Amém? Essa é a nossa esperança. Então nós estamos falando de um Jesus e o seu ministério terreno. Agora eu quero voltar a atenção dos irmãos para o ministério, aliás, para o Evangelho segundo escreveu João. Porque João, ele era o discípulo amado do nosso Senhor. Então ele tem uma visão diferente. Ele via aquilo que os outros discípulos não viam. Ele sentia no colo do Senhor aquilo que os outros não sentiam. Ele ouvia os batidas do coração do Mestre. Meu Deus, que privilégio. Imagina, irmãos, sentir as batidas do coração daquele que tinha o sangue que ia nos livrar das garras da morte. Sentir as batidas do coração que é vida daquele que é a própria vida. Meu Deus, eu creio, irmãos, que não há sentimento maior do que esse, do que ser chamado de discípulo amado. Será que o Senhor Jesus tem falado nos céus, olha lá o meu irmão William, esse é um meu discípulo amado. Ele vai, aonde ele vai, ele faz o que eu peço. Ele ouve a minha voz. Ah, meus irmãos, eu peço muito por isso. Eu peço pelo dia que eu chegar nos céus e o Senhor Jesus me esperar assim, vem bendito de meu Pai. Aleluia. Vem bendito de meu Pai. Meu Deus, que dia glorioso. Aleluia. E esse discípulo amado, João, ele descreve Jesus como o verbo vivo que desceu do céu. Esse verbo era Deus e estava com Deus e era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é a própria vida. E a vida e a luz dos homens. Mas sendo luz, as trevas não o compreenderam. E vendo a glória do unigênito do Pai, buscaram matá-lo. Meu Deus. O testemunho daquele que caminhou lado a lado com Jesus. Aquele que viu Jesus no Monte da Transfiguração. Glória a Deus. Ele vem testificar que o Senhor era o próprio verbo vivo. E já no final da sua vida, esse discípulo amado, olha que privilégio, irmãos. Enquanto os outros apóstolos e discípulos e mártires estavam sendo mortos, João é enviado a uma ilha, a ilha de Pátimos. E é como se fosse, me perdoem a palavra, irmãos, vou falar um pouco de inglês aqui, é um date marcado com o Senhor Jesus. É ou não é, irmãos? Enquanto uns eram encaminhados à morte, João é encaminhado a um date com o noivo. Glória a Deus. E ele está lá naquela ilha. E ele fala assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, irmão. Se puder colocar na tela ou os irmãos abrirem as suas Bíblias. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 12. Assim diz o discípulo amado. Todos encontraram? Quem não encontrou pode olhar para o televisor. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia! O que vive, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz para o discípulo amado. Ele vem ter esse date, esse encontro com esse discípulo amado. Mas ele estava preocupado com a sua igreja. Porque os castiçais eram as igrejas. Porque as estrelas eram os anjos, os pastores das igrejas, nas suas mãos. E o Senhor Jesus vem de encontro ao discípulo amado, mas ele estava preocupado com todos nós, irmãos. Com a sua igreja. E para a igreja de Éfeso, Jesus se descreve assim. Para a igreja de Éfeso, ele é aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nas mãos dele está o governo da igreja. Para Esmirna, ele era o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esmirna é uma igreja perseguida. Mas Jesus vinha trazendo a esperança de que essa morte terrena não é a última morte, mas a segunda morte será a última morte para os ímpios, mas para os santos a vida eterna. Aleluia. Para Pérgamo, ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para Tiatira, ele é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, irmãos, muitas vezes no seio da igreja, homens fortes, poderosos, com nome, acham que fazem o que querem, mas o Senhor diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele sonda as intenções dos corações. Glória a Deus. Para Sardes, ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para Filadélfia, ele é o que é santo, o que é verdadeiro. E o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meus irmãos, quantas vezes no reino das trevas, aleluia, feitiços e palavras de maldição são lançados contra a igreja. Quantas vezes essa igreja, pastor, de Naples abriu e fechou, e abriu e fechou. Mas o Senhor Jesus diz que a chave que abre e ninguém fecha está nas mãos dele. Aleluia. Para Laodiceia ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Nós podíamos entrar em debates intermináveis aqui, de religiões que dizem que Jesus é uma criatura e não criador. Mas aqui a palavra, ele mesmo está dizendo: eu sou o princípio de todas as coisas. Tudo subsiste nele. Meus irmãos, para terminar, o livro de Apocalipse nos mostra que o Senhor Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe das coisas que são visíveis e daquelas que estão escondidas. Meu Deus. A palavra de Deus já diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Tudo que acontece dentro da igreja do Senhor Jesus, ele está atento. E ele corrige aquele quem ele ama. Ele corrige os seus filhos. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite foi de que quando nós somos corrigidos pelos nossos pastores, de quando nós somos corrigidos pelos nossos irmãos obreiros, muitas vezes até mesmo pelas crianças, eu gosto de contar esse testemunho. Um dia eu estava injuriado com a vida, triste, devido a uma situação no trabalho. Eu cheguei em casa num sábado de meio-dia, sentamos à mesa e eu logo peguei o que tinha na frente e comecei a comer. E o meu filho de 1 ano e 8 meses na época me olhou assim: papai, não vai olar? Eu falei: meu Deus, meu Deus. Meu Deus. E eu creio que é o Senhor Jesus corrigindo aquele quem ele ama. É o Senhor Jesus falando, às vezes, tocando na ferida que dói. Mas é para curar. É para curar. E eu gostaria de terminar essa palavra, irmãos, lendo o Salmo de número 24. O rei Davi, salmista, profeta, rei de Israel.
Olha como ele descreve o nosso Senhor. Eu posso quase que falar com certeza que ele via Jesus quando ele escreve esse hino. Assim diz Salmo de número 24. Vamos ler inteiro, irmãos? Amém. Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração dos que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória é o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus. É Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.